Em primeiro lugar, as palavras, né? Gringos e alemães. Gringos aqui são descendentes de italianos e eu falo alemãos, não alemães, porque são essas pessoas que têm de origem alemã aqui. Quando os italianos começaram a chegar, 50 anos depois que os alemães já tinham chegado aqui, a gente encontra muitas notícias nos jornais, por exemplo, em língua alemã, dizer, bom, agora vem essa gente não presta, enfim, né? Só que isso durou muito pouco. Quando os primeiros conheceram Caxias, enfim, Caxias, Bento, enfim, as colônias ali, eles ficaram admirados e começaram a dizer, puxa vida, mas essa gente também sabe fazer coisas interessantes, essa gente é boa também. Então se estabeleceu essa relação, assim, essa opinião, apesar de que também sempre se encontra ainda algum resíduo, assim, dizer, mas tem algumas coisas que a gente sabe fazer melhor do que eles, né? Então, por exemplo, eu apresentei um estudioso, né? Um estudioso importante, e ele disse, se tu chega numa casa de um alemão, né, de um descendente de alemães, a casa está bem pintada, tem um jardim na frente com flores, se tu vai no fundo da casa tem uma horta, e quando tu chega na casa de gringo, não tem nada disso. Eles, nesse ponto, nós somos melhores. Claro, nós somos diferentes. Nós temos coisas, nós temos comidas diferentes, nós temos canções diferentes, nós temos danças diferentes, nós temos, enfim, uma série de coisas que nos distinguem, mas nós temos essa identidade e nós seguramos esse estado e nós fizemos um pouco desse estado que ele é hoje. Alemães a gente pensa São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caí, Montenegro, Lajado, Estrela, Santa Cruz. E não é isso. Em primeiro lugar, a gente tem São Lourenço lá no sul, que ninguém se lembra, e depois a gente tem todo o povo, digamos assim, de Soledade para o oeste. Tá? E assim a gente também tem italianos para lá. Quando fala em italianos, a gente pensa aqui na Serra e o máximo que as pessoas sabem é a quarta colônia lá em Silveira Martins, né, que hoje em dia é um monte de outros municípios. Né? Eu sou nascido em Tucunduva, tá, que é um município perto de Santa Rosa. Lá todo mundo é gringo. Lá tem alguns poucos alemãos no meio, né? E convivem muito bem, né? Não tem também essa... Todos os lugares que eu conheço, né, onde está essa transição, há uma transição, eu diria, muito tranquila de um grupo para o outro. Enfim, eu não acho que há conflitos aqui, um embate, assim. Pode haver, porque depende muito das pessoas também. Existe um lugar, as pessoas podem encontrar assim, um lugar e dizer, bom, mas aqui os dois grupos não se dão. Que isso às vezes aconteceu. A gente tem lugares onde inclusive um grupo foi embora. A colonização era mista e um dos grupos foi embora. Hoje em dia só tem um determinado grupo. Isso, eu conheço casos aqui, por exemplo, no Vale do Taquari, tem casos desse tipo, assim. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. E muitas vezes ela pode ter sido motivada também, não até por conflito, mas por tipo de coisa assim, ó. Os alemães eram luteranos e não tinha uma igreja luterana, então eles foram comprar terras num lugar onde tinha perto da igreja. Algumas pessoas acham que o nós é o partido, então se jogam totalmente, esquecem que são gringos ou que são alemães e investem em tudo. O nós é o partido, outros investem isso na religião, outros investem isso, sei lá, no futebol. O meu time, né, o Caxias ou Juventude é a minha vida, né? Mas tem muitas pessoas que preservam essa coisa da origem, né? A origem italiana, né? Nós os gringos e tal. O grande problema é onde está o limite de um mito. Quando eu exagero no mito, o mito se torna uma coisa sagrada para mim e eu, digamos assim, eu parto para a briga pelo mito. Daí eu acho que fica problemático, mas enquanto as pessoas, há uma necessidade disso. Nós temos a famosa história dos centros de tradição gaúcha, né? Nós temos uma
urbanização violentíssima. Em 1970 a gente teve meio a meio, população urbana e população rural. Em 40 anos ou 45 anos, reduziu o rural para 15%. Tá? Então, o que tu tem? Tu tem uma população que perdeu a identificação com a natureza, com o rural, com a simplicidade, com o convívio pessoal. Né? Tu te lembras assim que a gente fala relações primárias, relações secundárias, quer dizer, a relação primária é da família, basicamente, essas relações primárias na cidade se tornam cada vez menores. No campo tu tem a relação com a tua igreja, com o grupo de dança, com a tua escola, enfim, um monte de coisas, a família e tal, né? Com os primos, tu conhece todos os teus primos, e na cidade tu já perde essa relação. E o Rubem tenta mostrar isso um pouquinho. Os centros de tradição gaúcha tem essa função para muita gente. Aqui em Caxias é isso, ou enfim, em Bento, enfim, na região de colonização italiana, uma festa, né?